Muito bem. Agora que vimos que a molécula, sendo neutra, traz para o ferro a carga 3, qual é a carga que daremos para o ferro do lado direito? Do lado direito ele está isolado. Se ele está isolado, ele está na forma metálica. E na forma metálica ele tem NOx 0. Então o ferro da direita, ele apresenta a carga ou número de oxidação 0. O que significa esse 0? Que todos os seus prótons sempre vão estar presentes e todos os seus elétrons, nesse caso, também estão presentes. Os 26 prótons que o ferro tem estão junto dos 26 elétrons que ele também tem. Por isso que ele é ferro. Ele tem uma quantidade de partículas de forma equilibrada. O que dizer do ferro de K, então? Se a quantidade de ferro não vai, a quantidade de prótons não vai mudar, o que foi que mudou ao ir daqui para lá? Ora, se ele tem 26 prótons que ficam no seu núcleo intocável e apresenta a carga 3, deve haver um desequilíbrio. A quantidade de elétrons deve ser menor. Só vou poder ter um delta negativo se tiver mais elétrons do que prótons. Só vou ter um delta positivo se eu tiver menos elétrons do que prótons. Se ele tiver menos elétrons que próton, então o delta será positivo. Aí eu interpreto, o que o ferro, o que esses dois átomos de ferro andaram fazendo para passar de mais 3, que era, para 0. O que foi que eles fizeram para passar de mais 3 na forma mineral para o ferro 0, que será o ferro que nós vamos obter? Muito bem, então você vai dizer que ele tinha 23 e passou a ter 26. O que foi que ele recebeu? O que foi que ele fez? Ele simplesmente recebe elétron. Ele recebe elétron, sim senhor, de 23 passa para 26. Lembrando a brincadeirinha absurda, elétron é laranja podre, elétron é coisa negativa. Se você pega coisa negativa, tu fica negativo, cara. Ou tu diminui as cargas. Se você pega elétron, tu fica negativo. Tu diminui as cargas positivas. Muito bem. Nesse caso, o ferro estava em mais 3. Cada elétron que ele recebe, ele vai diminuindo para mais 2, para mais 1 e para 0. Por que ele diminuiu de mais 3 para 0? Porque ele recebeu elétron. E aí é como se você estivesse no volante, andando maravilhosamente muito bem, na terceira marcha, e simplesmente reduz para ponto morto. O fato de reduzir é reduzir, claro, diminuiu a marcha. Então, esse movimento do ferro é um movimento de redução. Muito bem, um movimento de redução, porque ele está, como digo aqui, está recebendo elétron e está reduzindo de carga. Sempre duas coisas. Faz uma ação e leva o título de outra. Recebe elétron, se reduz. Diminuir não é ir para negativo só. Diminuir é ir de positivo para 0. Diminuir não é de positivo para 0 também, assim como diminuir é ir de 0 para negativo. Tudo isso é diminuir. Bom, se isto é uma redução, porque recebeu elétron, alguém andou recebendo. Quem será que recebeu? Veja, qual é o outro que fez a mudança? Sempre são 2. Se o oxigênio foi meu referencial, eu percebo que esse carbono que é filho de Deus e esse carbono que também é filho de Deus estão fazendo coisas diferentes. O primeiro está ligado a um oxigênio só, então ele será mais 2. Por que mais 2? Porque a molécula é neutra. Se a soma total é 0, esse carbono tem que ser 2 só. Agora, se esse carbono está ligado a 2 oxigênios, cuja carga é 2, esse carbono tem carga 4.
Então, o que está acontecendo com o carbono? Está passando de mais 2 para mais 4. Muito bem, e isso, querido, é o resultado de todo aquele trabalhão que nós fizemos de não gaguejar, dizer na tampa qual é a carga que ele tem, tá bom? Me baseei no oxigênio como regra fundamental, me baseei em que a soma das cargas na molécula é zero. Bom, e um pouquinho de esperteza também. Muito bem, então se o ferro, que estava lá no degrau 3, diminuiu para ferro 0, reduziu, houve uma redução, o carbono, que está no degrau 2, vai subir para o degrau 4. Como é que ele sobe? Porque ele faz este processo, ele perde elétron. Ele só aumenta de carga, ele só faz oxidação, se ele perde elétron. Ele está na carga 2, ele já está positivo, já está legal. Agora, se joga mais uma carga ruim para fora, aumenta mais o degrau. Se joga mais uma carga ruim para fora, aumenta mais o degrau. Ele perdeu elétron para subir. Toda descida implica em receber. Toda descida implica em receber. Toda subida implica em perder. Agora, para entrar no nosso jogo mesmo, eu tenho que ver quantos. Qual é o delta? Qual é a variação? Vamos lá? Qual é a variação que eu tive de mais 3 para 0? A variação é de quanto? Claro que é de 3. Ele passou do posto máximo, diminuiu para 2, diminuiu para 1, diminuiu para 0. Então, o delta dele são 3. Muito bem, e o delta do carbono está no posto 2, passou para o posto 3, passou para o posto 4. Então, qual é o delta do carbono? O delta do carbono é 2. Bem, mas aí tem um problema. Qual é o problema? Os elétrons que são recebidos e os elétrons que são perdidos têm que estar na mesma quantidade. É que nós não acabamos. Calma aí, fica frio. Se, meu querido amigo, se um ferro recebe 3 elétrons, 26 prótons, 23 elétrons e 26 elétrons, se ele recebe 3 elétrons, está no mais 3, recebe um elétron, passa para o mais 2, recebe um elétron, passa para o mais 1, recebe o terceiro elétron, passa para 0. Mas, lembra que o número de trás chama-se índice? O índice indica quantos são. Se o ferro recebe 3, 2 ferros receberão quantos? Eu tenho que multiplicar para saber o total. Afinal, se redução é receber elétron, qual é o total de elétrons recebidos? O total de elétrons recebidos é quanto um recebe, multiplicado por quantos são. E são 2. E no caso da direita, no caso do carbono? O carbono, ele só se oxida se perder. Ele está no posto 2. Perde um elétron, perde coisa negativa, vai para o posto 3. Perde coisa negativa, vai para o posto 4. Quantos ele perdeu? 2. E quantos são? Um só. Bem, quando é um só, não precisa multiplicar. Estou fazendo o levantamento total de qual é o total que foi perdido, o total que foi recebido. E, desculpem os pós-doctor, mas a minha maneira de falar é com os meus meninos aí, 9º ano, 1ª série, certo? E nós que estamos começando. Vamos chegar ainda, ô doutor, nos espere. Eu nem tanto, meus filhos e essa criançada linda, maravilhosa, que estuda. Muito bem, mas não precisa ser química não, pode estudar história, geografia, também está estudando, também merece um beijo na testa. Bom, mas voltemos ao nosso filme. O ferro fez uma variação equivalente a 3, de mais 3 para 0, e são 2, então dá um total de 6. O carbono fez a variação de 2 para 4, o delta de 2 para 4 é 2.
E quantos carbonos são? São um só. Muito bem, estava dizendo que ia fazer uma brincadeirinha. Para que a quantidade de elétrons perdidas seja a mesma quantidade de elétrons recebidas, para dar certo, eu, quando possível, eu simplifico. Simplificar vai me dar coeficiente menor, que é mais interessante. Simplificado por 2, eu vou ter 3 aqui e vou ter 1 aqui. E agora, José? Agora vem o jeitinho. O método chama-se óxido-redução. Mas no fundo, acaba sendo uma experimentação. Sabe por quê? Porque esse 3 eu vou colocar na frente do CO. Do CO. E esse 1 eu vou colocar na frente do Fe. Em outras palavras, o 1 do carbono vai na frente daquela molécula que tem esse ferro. Esse 3 do ferro vai para o CO na frente da molécula que tem esse carbono. Pronto, senhores e senhoras, com esse número 1, que é o 1 que veio para cá, com esse número 3, que é o 3 do ferro que veio para cá, começamos o jogo.